do Senhor Jesus, como vai você? Eu espero que muito bem. Hoje é o nosso primeiro vídeo do ano de 2023 e eu estou aqui para mais um episódio da nossa série A Construção da Nossa História, nessa nossa primeira quinta-feira do ano. E já quero te dar um spoiler, te avisar de antemão que na semana que vem, na segunda-feira, nós teremos lançamento de quadro novo aqui no canal. Então depois que você assistir aqui o vídeo, você corre lá no Instagram porque eu vou deixar uma caixinha de perguntas a respeito então desse vídeo que vai ser especial desse nosso quadro novo. Mas, sem mais delongas, hoje retrataremos a perseguição de Saul com Davi e o início então do reinado desse nosso segundo rei de Israel. Afinal, nós estamos no tempo monárquico em Israel. Então, simbora! Já é conhecido por nós, porque retratamos isso no nosso último episódio, que Deus havia rejeitado Saul pelo rumo das suas escolhas e pelo rumo dos caminhos que ele decidiu levar para si mesmo. Então agora no último encontro dele com Samuel, Samuel vai deixar isso enfaticamente claro de uma vez por todas, que o reino dele havia sido passado dele e dado a um próximo que era melhor que ele e segundo o coração de Deus. Saul ali vai rasgar a borda do manto de Samuel e Samuel vai só reafirmar a palavra de rejeição de Deus, dizendo a Saul: você rasgou a borda desse manto e dessa mesma forma Deus rasgou de ti o teu reino e o entregaste a teu próximo. É dentro desse cenário trágico que eles vão se encontrar pela última vez. E então agora o Senhor vai suscitar para si um novo rei. Só que mesmo, com tudo que Saul fez, Samuel ainda tinha dó de Saul, visto também que ele acompanhou de perto toda a trajetória, Ele ungiu a Saul ali a pedido de Deus como um rei, então ele acompanhou toda aquela trajetória. O rumo que Saul levou não era algo que agradava o coração de Samuel, as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas então agora o capítulo 16 de 1 Samuel vai iniciar-se com uma pergunta de Deus a Samuel, dizendo: até quando terá tu dó de Saul, rejeitando eu para que já não reine mais sobre Israel? Levanta-te, porque eu tenho me provido de um rei dentre os filhos de Jessé, o belemita. Toma contigo o teu vaso de azeite e vai. Então agora essa é a ordem que Samuel recebe de Deus e ele tem uma nova incumbência: ungir então o nosso novo menino rei, Davi. Mas antes de narrar especificamente aqui para você o momento em que Davi é ungido como rei, quero voltar com você em Gênesis capítulo 49. Mas por quê? Porque a promessa de que de Judá viriam governantes, viriam reis, já era uma promessa antiga. No capítulo 48 de Gênesis, a Bíblia vai dizer que Jacó adoece. E então no capítulo 49, ele ali se despedindo dos seus filhos, vai abençoar cada um deles de uma forma especial. E quando chega na vez de Judá, ele vai dizer o seguinte para Judá, lá no versículo 10 do capítulo 49. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ou seja, ele estava dizendo que de Judá se sucederia ali uma linhagem governamental, que deles viria uma linhagem de reis, de governantes que liderariam então a Israel. Disse que não se arredaria mais o cetro quando chegasse nas mãos deles, mas não disse que eles seriam os primeiros. Afinal, Saul foi o primeiro rei, ele era benjamita. Mas então Davi estava sendo ali o alvo de ser o primeiro homem a então se assentar no trono da tribo de Judá e então fazer valer essa promessa a partir de então. Então a Bíblia vai dizer no versículo 2 agora, que Samuel vai dizer: olha, Senhor, quando Saul souber que eu fui numa terra de um novo rei, ele vai me matar. Então o Senhor vai dizer: olha, toma uma bezerra das vacas e diz que você vai em sacrifício e convida Jessé a participar do sacrifício, e ali eu te apontarei a quem dentre os seus filhos eu tenho escolhido como novo rei de Israel. E assim então Samuel vai fazer. E ali ele vai convidar então a Jessé e seus filhos e os santificar para o sacrifício, e eles vão participar. E é nesse momento então que vai começar toda aquela história mais conhecida que a gente já conhece dessa parte do texto, que vão se apresentar ali os irmãos de Davi. O primeiro filho então que Jessé vai apresentar é Eliabe. Ele tinha um bom porte, ele tinha características ali consideravelmente boas, aparentemente boas, para se tornar então o futuro rei. Mas o Senhor vai dizer: olha, eu não tenho escolhido a esse, na verdade eu tenho rejeitado, e não veja segundo a aparência, porque não é assim que eu vejo. Eu não vejo como vê o homem, porque o homem olha para aquilo que está diante dos seus olhos, porém eu, o Senhor,
Senhor, olho para aquilo que está no coração. Então vai vir Abinadab, vão vir todos. E quando terminam todos os que estavam ali, Samuel vai perguntar, olha, acabaram-se todos os seus filhos, porque a nenhum desses o Senhor tem escolhido. E então ele vai dizer, olha, tem mais moço que está cuidando lá das ovelhas no campo. E então Samuel vai responder dizendo, então mande chamá-lo, porque nós não nos assentaremos a comer na mesa enquanto ele aqui não chegar. Então a Bíblia vai dizer agora, no versículo 12 do capítulo 16, o seguinte, então mandaram chamar-lhe e fizeram-o entrar, e era ruivo e formoso de semblante de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então agora o nosso menino rei, o nosso jovem pastor, se tornou legitimamente o futuro rei através ali da unção de Deus, né, por parte do ministério de Samuel, o novo rei de Israel. Porém, se de um lado da história toda essa felicidade estava acontecendo da unção de um novo rei, também na outra parte da história onde o rei que havia sido rejeitado, Saul, estava sendo perturbado por um espírito maligno, aqui vão acontecer então o encontro das vidas de Davi e Saul. Então, vamos falar sobre isso? Simbora! Então a Bíblia vai dizer que Deus permitiu que um espírito mau atormentasse Saul e viesse sobre ele para lhe tirar a paz. E um de seus criados, então, vendo essa situação, vai lhe dar uma ideia e dizer, Senhor, eis que esse espírito te atormenta e lhe tira a paz. Então chama um músico para que, vindo então esse espírito maligno, esse músico possa tocar, dedilhar, tanger o seu instrumento e o Senhor possa encontrar alívio sobre esse espírito que lhe persegue. Então Saul vai em concordância com essa palavra e diz, então buscai-me e trazei-me um músico. Então a Bíblia vai dizer que um dos moços de Saul testemunha a respeito de Davi, dizendo, então respondeu um dos moços e disse, eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi o seu pajem de armas. Então a Bíblia vai dizer então que mandam chamar a Davi, ele vem, e literalmente Davi era tudo aquilo que já tinham testemunhado ao seu respeito. Um homem prudente, com palavras de gentil presença, valente, vigoroso, tudo isso. E então a Bíblia vai dizer que Saul amou muito, desejou que ele estivesse na sua presença, o tornou seu pajem de armas, e ainda disse o seguinte para Jessé, deixa Davi estar perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. E então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Mas isso tudo, infelizmente, vai se transformar numa grande confusão. Afinal, Saul, desse grande amor arrebatador que começa a sentir por Davi, vai começar a sentir inveja no determinado episódio que nós vamos contar agora, Davi e Golias. Certamente nós estamos falando da batalha mais emblemática de todos os tempos. Afinal, cristãos e não cristãos conhecem essa história e sempre exemplificam essa história como forma de falar de superação, de falar para enfrentar seus medos, esse tipo de coisa. E realmente, ela nos traz todas essas lições, mas principalmente ela não nos mostra só a coragem de um menino, mas a confiança dele no Senhor seu Deus. Afinal, quando Davi se propôs a enfrentar Golias, ele não só mostrou que tinha coragem, mas mostrou que tinha confiança em alguém que era muito maior do que um gigante aparentemente amedrontador. Então a Bíblia vai começar no capítulo 17 de 1 Samuel dizendo que os filhos então de Israel se congregaram de um lado do monte e os filisteus colocaram-se de outro lado do monte, de forma que havia um vale entre os filisteus e os israelitas. E a Bíblia vai dizer que saiu do arraial dos filisteus. Eu vou resumir, tá, gente? Porque o capítulo 17 tem 58 versículos, ou seja, é muito grande. Então eu vou tentar resumir aqui todos os fatos dentro dele. Então a Bíblia vai dizer que
Eles se congregaram cada um de um lado e saiu do meio do arraial dos filisteus então um gigante, Golias, que tinha aproximadamente 6 côvados e 1 palmo de altura. 6 côvados equivale basicamente a 2,70 m de altura. Por quê? Porque são 6 vezes 45 centímetros, ou seja, totalizando 270 centímetros, que equivale a 2,70 m de altura. Mas, como a Bíblia diz que eram 6 côvados e 1 palmo, então aproximadamente Golias devia ter 3,46 metros de altura, tá bom? Então, somando 6 côvados e 1 palmo. Eu sempre acreditei, eu não sei os irmãos, mas eu sempre acreditei que Golias tinha que, sei lá, pela forma como sempre simbolizaram Golias como um gigante amedrontador, eu sempre achei que Golias tivesse uns 6 metros de altura, uns 5 metros. E quando, assim, eu parei para analisar, né, de fato, quanto de altura ele devia ter, que era aproximadamente 3,46 m, eu realmente achei pouca coisa em vista daquilo que já pintaram em torno da figura de Golias. Por isso, aqui eu quero deixar para você uma lição. Existem medos na sua vida que tem muito mais a aparência de grande do que de fato são. E se Davi se levasse pela fama de Golias, por aquilo que diziam, ou pela aparência que a sua altura ali trazia, certamente ele diminuiria a confiança dele em Deus e se permitiria levar pela fama de alguém que é muito grande. Existem desafios que têm mais a aparência do que de fato são, tão amedrontadores quanto as pessoas dizem. Então, não se permita não vencer um desafio pelo que as pessoas dizem a respeito da aparência que ele tem, mas vá em frente, porque quando você se propõe a enfrentar alguma coisa, você não está, na verdade, colocando a confiança em si mesmo, porque sabemos que nós somos perecíveis, mas estamos colocando a nossa confiança em alguém que é muito maior do que a aparência de um gigante. Nosso Deus. É exatamente isso que o nosso jovem pastor rei vai fazer, colocar toda a sua confiança em Deus. E ali ele vai chegar para levar mantimento aos seus irmãos, porque a Bíblia vai dizer que Jessé já era avançado em idade e só 3 dos irmãos de Davi desceram à batalha, que era Eliabe, Abinadab e Samá. E a Bíblia vai dizer então que Davi chega ali para levar mantimento, né, aos seus irmãos e escuta aquela confusão toda que estava cercando Israel, que era a provocação de Golias e tudo aquilo que também estavam comentando a respeito da recompensa de quem matasse então esse incircunciso. E é o que Davi vai perguntar, qual é a recompensa? O que eu acho bacana é que Davi em nenhum momento pergunta sobre a pessoa de Golias, como se ele realmente não se importasse. Mas a primeira coisa que ele pergunta é, o que darão ao homem que derrotar então esse filisteu incircunciso que fala desta forma contra o povo de Deus? Então a Bíblia vai dizer que respondem para Davi, olha, esse homem terá a filha do rei, né, como sua esposa, a casa dele será livre de impostos, enfim, vão ter muitas recompensas, ele vai ser rico, ele vai ser coberto de riquezas e tudo mais. E Davi então vai se colocar na disposição, então, de enfrentar Golias. O seu irmão Eliabe vai ficar com muita raiva e falar assim, o que você veio fazer aqui? Por que você desceu até aqui? Na verdade, eu conheço a maldade que há no teu coração. Você desceu aqui só para espionar a batalha e que não sei o que, não sei o que lá. E fizeram, então, Saul saber que havia alguém disposto a enfrentar aquele filisteu que há tantos dias já provocava o povo de Israel. Então, a Bíblia vai dizer que mandaram chamar Davi, né, à presença de Saul. E ali Davi vai contar a Saul, olha, na verdade, o teu servo é pastor de ovelhas e já arrebatou da boca do urso e do leão as ovelhas que eles tentavam tomar. E eu tomava o leão pela barba e o despedaçava a fim de salvar as ovelhas. E na verdade o Senhor, meu Deus, me ajudará a fazer o mesmo com esse filisteu incircunciso que na verdade não zomba de nós, mas do próprio Senhor Deus. Então a Bíblia vai dizer que Saul falou, olha, você não pode guerrear contra ele, você é só um menino. Mas ele então vai se propor com muita coragem a lutar, dizendo, olha, o teu servo já enfrentou o urso, já enfrentou o leão, eu farei o mesmo que fiz com o urso e o leão, com esse filisteu, em nome do Senhor. E então Davi vai à batalha. E Saul tenta vestir então a sua armadura ali em Davi, né, colocar nele todo aquele preparo de equipamento militar. Mas a Bíblia vai dizer que Davi vai dizer, olha, não tem como eu andar com isso aqui não. Então o nosso menino vai simplesmente pegar ali uma funda e algumas pedrinhas para essa batalha emblemática. Um filisteu veio armado dos dentes, né, aos pés, mas Davi estava ali realmente pondo toda a sua confiança no maior guerreiro de todos os tempos,
o Senhor. E a Bíblia vai dizer então que ele vai falar o seguinte com Golias ao enfrentar: olha, na verdade, você vem contra mim com espadas, com escudo, com lanças e outras indumentárias mais, mas eu vou a ti em nome do Deus vivo. E a Bíblia vai dizer então que com uma pedra Davi vai lançar então na testa de Golias, que cai com a cara na terra. E agora, então, o povo de Israel estava contemplando uma vitória extremamente surpreendente e improvável. Um menino saído do campo enfrentou um gigante, e os homens da academia militar de Saul não o puderam fazer. Realmente, meus irmãos, as estratégias que Deus usa e a forma como Deus prepara aquele quem ele escolhe é surpreendente. E é simplesmente incontestável dizermos que Davi foi preparado pelo próprio Deus. Mas agora, lembra que nós falamos que narraríamos dentro deste fato o que aconteceu para que Saul se voltasse contra Davi. Depois dessa batalha, de toda essa alegria, dessa grande vitória, né, vinda ali pelas mãos de Davi, a Bíblia vai dizer então que quando eles entram na cidade de volta, acontece então o cântico das mulheres. E é aqui que o negócio vai ficar complicado pro lado de Davi, da parte, né, de Saul. A Bíblia vai dizer então que as mulheres dançando e cantando, lá no versículo 7 agora do capítulo 18, dançando e cantando se respondiam umas às outras dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou terrivelmente contra Davi e disse: olha, se elas deram a Davi 10 milhares e a mim somente alguns milhares, o que falta a eles senão só o reino? E então a Bíblia vai dizer que Saul começou a se indignar contra Davi. É aqui que começa todo esse fermento de contenda entre ele e Davi, que era somente da parte dele, porque em todos os momentos aqui que a gente vai ver esse conflito, Davi sempre respeitou a unção que havia sobre a vida de Saul, por mais que ele não estivesse andando nos caminhos certos. Mas então, esse foi o nosso episódio de hoje, porque, irmãos, olha, essa perseguição de Saul começa lá, agora no 18, e ela termina no capítulo 31, ou seja, nós temos um longo caminho a percorrer. O vídeo ficaria muito longo se eu tentasse fazer tudo hoje. Então, na semana que vem eu vou fazer um compilado geral de tudo isso pra gente conseguir finalizar, mas hoje a gente vai até aqui. E que fique de lição essa parte da história que já percorremos até aqui, porque esse jovem pastor, através do seu testemunho de vida, tem muito a nos ensinar. E certamente ao longo ainda da história nós vamos aprender muito, mas que nós possamos compreender que verdadeiramente não há desafio tão grande quando nós temos um Deus que é simplesmente infinito. E outra coisa também que eu acho muito bonita na história é que Davi, ele não se propõe a lutar com a arma de ninguém, mas com aquilo que ele sabe que é dele. Ou seja, não lute as suas batalhas com a arma dos outros, descubra em Deus quais são as ferramentas que ele tem disponibilizado sobre a sua vida, e assim você certamente será mais que vencedor. Então me conta o que você achou do episódio de hoje. Eu espero sinceramente que você tenha gostado, que o Senhor te abençoe, tá bom? E como eu falei, vou deixar lá no Instagram as perguntas, na verdade as perguntas não, a caixinha de pergunta, para que vocês possam deixar lá perguntas a respeito do quadro que eu vou falar lá como vai ser, tá bom? Deus te abençoe, um bom final de semana para você, até a semana que vem, tchau, tchau.